sistemas de controle para processos com atraso dominante. Então, antes de começar aqui nossa palestra, vamos inicialmente entender um pouco em que consiste isso do atraso. Para isso, eu tenho aqui uma ferramenta que me permite simular o controle em uma malha fechada. E vamos supor que eu tenho um sistema de primeira ordem, um sistema bem simples, onde a gente tem um ganho de 1, uma constante de tempo de 1, e vamos supor que nesse processo a gente não tem nenhum atraso. Então, eu consigo projetar um controlador qualquer, o mais fácil de todos, é um controle proporcional integral, um controle PI. Então, eu consigo sintonizar aquele controlador, por exemplo, se eu quiser acelerar a dinâmica desse processo, eu poderia aumentar o meu ganho proporcional, por exemplo, e dessa forma eu consigo acelerar a resposta em malha fechada do meu controlador para esse processo de primeira ordem. No entanto, o que acontece se agora esse processo, que nesse caso ele não tem atraso, o que acontece se esse processo começar a ter um atraso, eu vou deixar fixa os parâmetros de sintonia do controlador, e agora eu vou mexer um pouquinho no atraso. Aqui eu estou mexendo o atraso um pouco, né? Por exemplo, eu coloquei um atraso de 0,8, então vocês estão vendo que só inserindo o atraso, já a dinâmica começa a oscilar. Vamos ver o que acontece se eu colocar o atraso, por exemplo, o atraso bem grande de 5. Quando eu coloco o atraso de 5, com o mesmo controlador, sem mexer nada, o sistema se torna instável. Então, esse é um dos problemas que traz o atraso nas malhas de controle. Nesse caso, se eu quiser utilizar esse PI, vamos ver que o ganho proporcional é 1,4. Nesse caso, eu teria que diminuir muito o ganho proporcional do controlador para eu conseguir fazer com que ele estabilize novamente. No entanto, olha que eu sei um processo aqui rápido, que tem uma constante de tempo de 1, ou seja, que em malha aberta ele estabiliza em 5 segundos, mas eu tive que projetar o controlador super conservador, e ele aqui está estabilizando quase que aqui em 30, mais os 5 de atraso, então ele tem uma estabilidade de uns 25 segundos, ou seja, fica mais lenta em malha fechada do que em malha aberta. Então, se a gente retorna, por exemplo, para a configuração que a gente tinha de 1, e poucos, se a gente projetar um sistema de controle adequado para um processo com atraso, vamos supor o preditor de Smith, que a gente vai ver daqui a pouco, olha, sem mexer na sintonia do controlador, eu consigo novamente controlar o processo. Então, é isso que a gente vai ver o dia de hoje. Então, para isso, vamos ter essa contextualização do atraso. O que a gente tinha lá no nosso exemplo era a seguinte malha de controle: tínhamos um controle PI, tínhamos o nosso processo, e esse processo tem um atraso, né? Então, vamos analisar primeiro o plano de polos e zeros desse sistema, do processo junto com o atraso. Vamos supor inicialmente que a gente tem um atraso pequenininho. Vamos supor que temos um atraso de 0,1. Se nós explotarmos os polos e zeros desse processo junto com o atraso, fazendo uma aproximação PAD do atraso, simplesmente seria um zero instável mais um polo. Nesse caso, como o atraso é pequenininho, notemos que o polo que é aportado por esse processo de primeira ordem, ele está quase lá em menos 20, então, e aqui seria o outro polo aportado por esse atraso. Então, os polos teriam muito percorrido para ele se movimentar na medida que eu vou aumentando o ganho proporcional do controlador PI, e eles vão demorar bastante sair para a região instável, né? Isso porque o atraso é pequenininho. Mas o que acontece se eu aumentar o atraso, como a gente já viu no exemplo? Por exemplo, se a gente colocar um atraso de 3, nesse caso, agora a gente vê que os polos estão muito mais próximos do eixo imaginário. Nesse caso, estamos bem próximo aqui a menos 0,5, e agora os polos têm um menor percorrido, e eles conseguiriam sair rapidamente para a zona de instabilidade. Se a gente agora botar os polos, o polo e o zero desse controlador PI, então a gente teria essa seguinte dinâmica: a gente vê que nessa malha fechada de controle, os polos ficam muito próximos do eixo imaginário, o que faz com que o controle fique muito lento, como a gente já viu. Se a gente quer que esse controle PI controle esse processo com um atraso de 3, ele será extremamente lento, e ele está muito próximo a entrar naquela região de instabilidade.
Então, a maioria dos processos industriais, quando a gente quer controlar qualquer processo, vocês vão ver que o atraso é muito comum em qualquer desse tipo de processos. Por exemplo, o atraso pode acontecer pelo tempo necessário para transportar uma determinada massa, para transportar uma energia ou para transportar uma informação. Nesse caso, temos um exemplo onde a gente está transportando uma energia, onde nós temos um tanque que ele está sendo aquecido com um resistor. E, no caso, esse fluido está sendo aquecido e nós vamos botar um sensor lá no final dessa tubulação. Vamos supor que é uma tubulação muito comprida. Então, esse sensor unicamente vai detectar a variação de temperatura, aqui em linha vermelha, um tempo depois que o resistor começou a aquecer. Quando a gente acende o resistor aqui nesse degrau, ele vai demorar um tempo até ele realmente ver que o fluido está sendo aquecido, né? Então, esse seria o atraso que tem o transporte da energia através dessa tubulação. Nós poderíamos solucionar, claro, esse problema se, por exemplo, nós botarmos um sensor aqui próximo ao nosso tanque. Se a gente tiver a capacidade de botar o sensor ali, então aí sim a nossa resposta seria quase imediata depois de aplicar o degrau no sistema. Só que muitas vezes nos processos industriais a gente não tem a possibilidade de botar os sensores onde a gente quer, né? E também tem processos que não é possível fazer isso. Nesse contexto que a gente está vendo aqui, esse atraso de transporte, então vamos voltar para o nosso exemplo clássico, uma malha de controle IPI. Então a gente viu que nós estamos medindo a temperatura no final da tubulação, então temos essa malha fechada de controle. No entanto, se nós colocarmos o nosso sensor no processo, então a gente estaria lendo aqui depois do atraso e aí a gente solucionaria o nosso problema, porque o atraso ficou fora da malha fechada e aí esse controle IPI controlaria muito facilmente esse processo, porque já o atraso não está mais embutido dentro da malha fechada de controle. No entanto, aqui tem outro problema. Nós estamos interessados nessa temperatura na saída dessa tubulação. O que aconteceria se um distúrbio ou uma perturbação estivesse entrando nessa tubulação? O nosso controlador nunca vai ver esse distúrbio. Então, esse distúrbio nunca vai ser rejeitado pelo controlador e então esse seria um dos problemas pelos quais a gente simplesmente não pode simplesmente botar um sensor aqui, porque não estaríamos cegos no que estaria acontecendo nessa tubulação. Para isso, então, temos que pensar em estratégias de controle que saibam contornar esse problema do atraso. Além do atraso de transporte, como estamos vendo aqui, ele é um atraso de transporte porque, nesse caso, o fluido tem que ser transportado pela tubulação e isso demora um tempo até o sensor, claro, detectar a variação da variável. Também nos processos industriais é muito comum que aconteça outro tipo de atraso conhecido como o atraso aparente. Nesse caso, eu trouxe um exemplo de uma coluna de destilação. Na coluna de destilação, a gente entra com um produto e a gente quer que em cada prato da coluna de destilação extrair um componente qualquer. Essa coluna, então, terá diversos pratos ao longo da coluna e cada um desses pratos a gente pode modelar como se fosse um sistema de primeira ordem com multiplicidade N. Então, por exemplo, o primeiro prato ele terá uma dinâmica de primeira ordem, beleza? Ele não vai ter atraso, mas, por exemplo, o segundo prato, ele já terá uma dinâmica de segunda ordem, porque tem uma multiplicidade de 2, então a derivada na origem é 0, então ele já começa a apresentar um pequeno atraso e assim sucessivamente, por exemplo, no prato, sei lá, no 15, então teríamos um atraso bem característico, porque no começo a derivada é 0, e temos um sistema de ordem 15 nesse caso, então nos primeiros instantes teríamos esse atraso até finalmente ver a própria dinâmica da variável que estamos vendo nesse prato 15, por exemplo. E nesse caso, a gente também muitas vezes não consegue botar um sensor em cada um dos pratos, simplesmente para solucionar o problema do atraso. Então, existem diversas estratégias de controle aplicadas nesse problema do atraso que é acrescentada na controle. Uma das primeiras, e as que vamos ver
Time Compensator, e a outra estratégia é o controle preditivo baseado em modelo, o MPC, Model Predict Control. Geralmente, quando na indústria, principalmente na indústria de petróleo, lá na Petrobras, por exemplo, quando você tem processos de atraso muito dominante, a gente costuma utilizar um controle preditivo. Mas se torna interessante poder utilizar compensadores de atraso de transporte, porque esse tipo de controle é um controle mais clássico que pode ser utilizado na camada regulatória do processo, porque o controle mais avançado, como o controle preditivo, geralmente ele não é utilizado como um controlador regulatório, sino que ele está uma camada acima dos controladores regulatórios para dar set points, por exemplo, aos controladores regulatórios. Então, vamos começar primeiro com os compensadores de tempo morto. No antes, vamos contextualizar um pouco que esse atraso se torna muito mais complexo quando a gente tem processos multivariáveis, ou seja, um processo que tem múltiplas entradas e múltiplas saídas. Por exemplo, se a gente tiver um sistema MIMO de 2x2, duas entradas e duas saídas, a gente vai ver que se, por exemplo, nós botarmos algum sinal na entrada U1, claro, esse sinal vai passar por uma dinâmica qualquer e a gente vai ver uma resposta na saída U1, né? E a mesma coisa na entrada U2, a gente vai ver uma resposta na saída Epsilon2. Mas, quando a gente também bota um sinal em U1, a gente vai ver que no sistema multivariável existem o que se conhecem como as interações. Essa entrada U1 também irá afetar a nossa saída Y2 e a mesma coisa, essa entrada U2 também irá afetar o Y1. Normalmente, no sistema linear, a gente pode representar esse sistema multivariável como uma matriz de funções de transferência, no caso discreto, como está aqui no caso, ou também no caso contínuo. Mas o importante notar aqui é que, por exemplo, quando a entrada U1 afeta essa primeira dinâmica, a gente vê que nós podemos ter um primeiro atraso, que seria o D11, né? Mas também, na interação, a gente poderia ter um atraso totalmente diferente, que seria o D21, que seria este no caso. Então, a gente está vendo que no sistema multivariável a gente pode ter atrasos cruzados e também todos esses atrasos podem ser diferentes, dependendo do caminho por onde o sinal está percorrendo, e isso dificulta enormemente o controle desse tipo de processos. Esse grande mestre aqui, conhecido como Otto Schmidt, ele lá no 1957, ele ideou o compensador mais popular de todos, conhecido como o preditor de Schmidt, que leva o nome dele, né? Ele foi o pai dos compensadores do atraso de transporte, e esse primeiro controlador que ele fez, foi a base para a pesquisa e estudo de controladores para esse tipo de sistemas. O que Otto Schmidt pensou na época beleza, eu tenho um processo, meu processo também tem um atraso, então o que eu vou fazer? Vou levantar um modelo daquele processo, só que eu vou separar esse modelo do processo em duas parcelas. A primeira parcela, nesse caso o GN, terá a dinâmica do sistema, e na outra parcela eu vou ter o atraso, a parcela não racional do sistema, né? Então aqui eu terei o atraso, e aqui eu vou ter o processo, a dinâmica como um todo. Claro, aqui no Y de t, vou ter a saída do meu processo, é a saída que eu pego dos meus sensores, e aqui tenho um Y chapéu, que é uma estimativa do que o meu modelo está predizendo de como a saída vai se comportar, beleza? Aí eu consigo simplesmente fechar a malha de controle, consigo colocar um controlador qualquer, por exemplo, um controlador PID, que é o mais típico, e para fechar a malha de controle, nesse caso, porque eu preciso ler os sinais dos meus sensores, então eu faço uma diferença entre o que eu estou predizendo com o meu modelo e o que eu estou vendo com os meus sensores para ter aqui um erro de predição e aí sim realimentar para o meu controlador. Esse aqui foi um dos primeiros controles preditivos, porque se a gente está vendo aqui, o controlador vai ser projetado unicamente com a dinâmica do meu processo, sem ter em consideração o atraso. Nesse caso, eu estou predizendo o comportamento do processo uma vez o atraso tenha finalizado. Por quê? Porque o atraso ele já está embutido na dinâmica do processo. Eu não consigo tirar o atraso, porque é uma característica inerente do próprio processo.
Então, eu tenho que esperar, claro, que o atraso finalize para depois aplicar as ações de controle. Então, com essa estrutura, vamos simplesmente modificar aqui esse por um bloquinho P para fazer o nosso análise mais fácil. Aí eu consigo determinar ou predizer o comportamento futuro do processo uma vez o atraso tenha encerrado. Então, eu tenho aqui o meu processo, que ele pode ser perturbado por diversos distúrbios, um distúrbio na entrada, outro na saída. Temos aqui o nosso preditor de Smith, que vem conformado por todos esses bloquinhos, e no caso, aqui o bloquinho C, ele é conhecido como controlador primário, que vocês podem botar o controle que vocês quiserem aqui, e aqui temos o nosso preditor, o preditor que irá predizer o comportamento futuro uma vez o atraso tenha finalizado. Então, a estrutura do preditor de Smith, ele cumpre 3 características fundamentais. O primeiro, ele vai eliminar o atraso da equação característica do sistema. Nós, como engenheiros de controle, nós sabemos que, geralmente, para o projeto dos controladores, nós usamos muito a equação característica para poder projetar os nossos controladores. Nesse caso aqui, nessa estrutura, vamos ver que se nós não tivéssemos o preditor de Smith na equação característica, iria aparecer esse atraso que iria nos atrapalhar enormemente. Agora, com o preditor de Smith, eu consigo tirar esse atraso e projetar tranquilamente meu controlador sem o atraso. O segundo é que essa estrutura consegue antecipar a saída do processo do controlador, como se ele não tivesse atraso. E, por último, ele fatora, então, o processo em 2 parcelas, a parcela dinâmica e a parcela do atraso. Então, como a gente já viu, esse será o nosso controlador preditivo. Nós conseguimos, então, fazer uma álgebra de blocos nesse esquema e conseguimos transformar esse controlador num controlador equivalente, C equivalente, que vem dado por essa equação. Beleza, gente? E, inicialmente, para efeitos de análise, a gente vai considerar que o nosso processo real é igualzinho ao nosso modelo, com o qual nós estamos tentando modelar ou predizer o comportamento do processo simplesmente para efeitos de análise. Só que aqui nessa estrutura de controle, além de nós querermos seguir uma referência, nós também estamos interessados em poder rejeitar as perturbações. Então, vamos analisar o que acontece com uma perturbação que entra aqui na malha de controle e a gente não quer que essa perturbação, claro, saia aqui na saída Y, né? Então, se a gente faz a malha fechada dessa perturbação e substituindo aqui o que é o controlador equivalente, nós vamos chegar nessa equação. E uma coisa importante a ser notado no preditor de Smith é que, por exemplo, se o atraso que tem o processo real é muito maior à constante de tempo do processo, então aqui não tem muito problema em aplicar o preditor de Smith, porque, como eu já falei, o atraso você não consegue tirar do processo. Então, se o atraso é muito grande, você terá que esperar mesmo que o atraso finalize para depois, então, atuar e rejeitar, no caso, a perturbação. Por outro lado, se a constante de tempo do processo for muito maior do que o atraso, aí sim eu teria um problema aqui no preditor de Smith, porque além de eu esperar o atraso, eu vou ter que esperar a constante de tempo finalizar para finalmente rejeitar a nossa perturbação. Isso aqui é muito característico em controladores de cancelamento de polos. Esse aqui é um controlador de cancelamento de polos, onde eu não consigo acelerar não consigo acelerar a rejeição de perturbação. Então, nesse contexto, voltando para o nosso preditor de Smith, então, se o nosso processo, nesse caso, se ele for estável e entrasse uma perturbação, eu não vou conseguir acelerar essa perturbação. E outra desvantagem que tem nessa estrutura é que, se, por exemplo, se eu tiver um processo do tipo integrador, ou seja, que tenha um polo na origem, por exemplo, a posição do motor DC é um processo típico integrador, ou o nível do tanque também, ou se eu tiver, por exemplo, um reator instável, né? Se eu tiver um polo inestável, eu também não consigo utilizar essa estrutura de controle, porque o controlador do preditor de Smith é internamente instável. Então, para solucionar esses problemas, essas dificuldades que tem essa estrutura, foi apresentada uma modificação do preditor de Smith, conhecido como preditor de Smith filtrado, que simplesmente ele coloca um filtro, nesse caso um filtro passa-baixas, no erro de predição. Esse filtro, o que irá fazer é simplesmente
atenuar ou diminuir as oscilações que existem entre a diferença do modelo e a saída do processo. E com esse filtro, então, eu consigo acelerar a rejeição de uma perturbação que entrar aqui, para o caso de que o processo for estável, e se o processo for instável, ou se tiver um polo integrador, com esse filtro eu tenho mais um grau de liberdade nessa malha de controle. Então, com o filtro eu consigo cortar aqueles polos instáveis e aqueles polos integradores. Então, essa estrutura agora sim consegue controlar qualquer tipo de processo. Agora, isso aqui, claro, é para um sistema CISO, uma única entrada, uma única saída. O que acontece agora se nós levamos ele para o sistema multivariável? Antes disso, eu quero mostrar que esse filtro, a gente está vendo que esse sistema tem 3 entradas, que seria a referência, e as 2 perturbações Q e N. Então, se a gente faz aqui o teorema da superposição, e a gente obtém para a saída Y as 3 funções de transferência de malha fechada, a gente vai ver que da referência para a saída, a dinâmica é totalmente igualzinha a um sistema em malha fechada, e a gente está vendo que no denominador, que é a equação característica do nosso sistema, a gente vê que unicamente temos a dinâmica Gn, ou seja, já não temos o atraso, e por isso que é muito fácil projetar o nosso controlador, porque já não existe o atraso, né, na equação característica. Mas, agora no caso das perturbações, vemos que o filtro, aí sim aparece nas dinâmicas das perturbações, e é por isso que esse filtro nos ajuda a acelerar, rejeitar perturbações ou controlar sistemas instáveis ou integradores. No caso multivariável, então, a coisa se complica mais um pouquinho por causa das interações, como a gente já viu. Nesse caso, o atraso ele vai ficar embutido numa matriz, que a gente, nesse caso, chamou como matriz L, e tudo vai ficar agora multivariável, né? Controlador multivariável, processo multivariável, né? Modelo multivariável. E aqui se cumpre exatamente a mesma coisa da referência para a saída, é uma malha fechada normal, e o filtro unicamente aparece, então, das perturbações para a saída. Para a gente, então, conseguir controlar, por exemplo, um sistema que for instável ou um sistema integrador, é preciso que, inicialmente, transformar essa estrutura de controle numa estrutura implementável. Ou seja, a gente tem que projetar inicialmente o filtro, porque aqui a gente já tem 2 graus de liberdade, ou seja, você tem que calcular o controlador e tem que calcular o filtro, né? Então, com o filtro, se você tiver, por exemplo, um sistema instável, você vai ter que inicialmente fazer o cálculo e cortar com o filtro os polos instáveis e transformar toda essa estrutura nessa outra estrutura aqui com um novo filtro S. Esse S, simplesmente essa equação aqui, que a gente obtém fazendo álgebra de blocos, desses bloquinhos aqui. Você vai chegar nessa equação, e essa equação S, ou esse filtro S, já tem que ser implementado com os polos instáveis já cortados, para que ele se torne internamente estável. Muito bem, gente. Então, como a gente, nesse caso do preditor de Smith, nós estamos querendo predecir o comportamento do nosso processo P, existem na literatura diversos tipos de compensações de atraso para o caso multivariável. Nesse caso, vamos ver as duas mais comuns. Essa primeira é conhecida como o output DTC. Nesse caso, a gente vai ver, lembrem que esse é um sistema multivariável. Então, se nós temos aqui o nosso modelo, que na teoria seria a dinâmica do processo real, no L temos os atrasos desse processo real, porque a gente dividiu em dois. A gente vai ver que, como esse é um sistema multivariável, então, a gente já falou que ele poderia ter diferentes atrasos nas suas dinâmicas, né? Nas suas interações. A gente fazendo aqui álgebra linear, a gente vai ver que, por exemplo, nós não conseguimos tirar todos os atrasos do modelo rápido do sistema. Nesse caso, vamos supor que a gente tem um D1 mais D1 de atraso, né? Ou mesmo aqui D1, 2 mais D1. De aqui, da primeira linha, que seria a primeira saída do processo, eu só consigo tirar o atraso efetivo, o atraso comum, que seria, no caso, tirar o atraso D1, e o GO vai ficar com alguns atrasos residuais que eu não conseguiria tirar de jeito nenhum. Então, o problema dessa estrutura de compensação de atraso é que agora o nosso modelo,
que em teoria era para representar só a dinâmica do processo, ele vai ter uns atrasos residuais. Mas a vantagem é que ele vai compensar, então, os atrasos realmente efetivos de cada uma das saídas desse sistema multivariável. A desvantagem é que agora, como esse carinha vai ter uns atrasos que eu não consigo tirar, isso vai dificultar, então, na hora de eu querer projetar meu controlador, porque esses atrasos, então, podem interferir no meu projeto de controle. A vantagem é que eu consigo preservar a característica principal do preditor de Smith, que é predizer o comportamento futuro do processo uma vez o atraso tenha finalizado. Mas na literatura também existe outro tipo de compensador de atrasos, conhecido como o Full DTC. Nesse caso, aqui temos novamente o meu modelo, que a gente vai chamar como PN. Aqui simplesmente juntar o modelo dinâmico com o atraso, para obter só essa saída de predição e comparar com a saída dos nossos sensores. E aqui nós vamos ter aquele modelo que seria unicamente a nossa dinâmica. Nesse caso do compensador Full DTC, a gente vai tirar por força bruta todos os atrasos. Então, a gente vai ficar sem nenhum atraso no nosso modelo. E aqui, obviamente, o modelo SPN será um modelo todo completinho para poder obter a predição adequada do nosso processo. A vantagem dessa, então, é que a gente terá a compensação total dos atrasos e o projeto agora desse controlador se torna muito mais fácil porque esse cara já não tem atraso nenhum atrapalhando nossa vida na hora de nós querermos projetar o controlador. O problema é que essa estrutura já não garante mais a predição de saída, então ela não consegue predecir o comportamento do meu sistema real no futuro, uma vez o atraso tenha finalizado. E, pelo tanto, como ele não consegue predizer isso, é difícil nós atingir uma determinada especificação no projeto de controle. A vantagem de utilizar aqui esses compensadores, bem seja o Full DTC ou bem seja o Output DTC, é que a gente pode utilizar estratégias de controle clássica. Por exemplo, quem já estudou controle multivariável, terá estudado, por exemplo, o projeto de desacopladores. Os desacopladores, por exemplo, vamos supor que eu quero botar 2 desacopladores nessa malha de controle para tirar as interações próprias do sistema multivariável. Então, se eu tenho aqui esses 2 desacopladores, a gente consegue projetar os desacopladores simplesmente voltando para o caso mais fácil, que é um sistema 2 vezes 2, 2 por 2. Se a gente projeta esse desacoplador, que terá 4 funções de transferência discreta nesse caso, e a gente toma o nosso processo real, junto com o nosso modelo do nosso processo, o desacoplador o que vai fazer é remover essas interações que tem o sistema. Então, agora sim, o que eu injetar aqui em U1, unicamente vai ser visto em Y1. E o que eu injetar em U2, unicamente será visto em Y2. Isso aqui, então, simplesmente são projetos típicos que a gente faz numa malha de controle tradicional, típica, que podem ser empregados, por exemplo, com a estrutura do preditor de Smith. Basicamente, um desacoplador consiste em você pegar sua função, uma matriz de funções de transferência, vai multiplicar por uma range também de funções de transferência, e você quer que na sua saída unicamente ter uma dinâmica na diagonal principal, e na diagonal secundária a ideia é que não exista nenhuma dinâmica, que seja zero. Aí existem diversas formas de calcular esses desacopladores. Por exemplo, para o caso de 2 por 2, então você vai achar 4 configurações possíveis, você tem que definir quais 4 configurações você quer aplicar o sistema de estudo de caso aqui com o preditor de Smith filtrado. Nesse caso, temos o seguinte sistema. Esse caso aqui, esse é um sistema que tem um atraso aparente, porque temos diversos em série. No caso, aqui está entrando um caldo nesses trocadores de calor, vai passar por todos esses trocadores de calor e no final será armazenado aqui no tanque, onde então a ação de controle será a vazão dessa bomba. Temos aqui uma válvula também, que seria a nossa segunda ação de controle, que é o vapor, para aquecer aqui os trocadores de calor. E no tanque, nós estamos interessados em controlar o nível do tanque e também a temperatura dentro desse tanque. Beleza? Então, nós poderíamos representar aquele processo como um sistema de
de 2x2, a gente está vendo que, no caso, nós temos, por exemplo, atrasos diferentes. Aqui tem um atraso de 5, de 25, 35 e 25. Então, são atrasos diferentes nas diagonais principais e nas interações, que é a diagonal secundária. Se a gente projetar, por exemplo, os modelos rápidos, ou seja, os compensadores de atraso para o output e o full DTC, lembrando que no output DTC eu só consigo tirar o atraso efetivo. Então, o mínimo atraso na primeira linha seria de 5. Então, eu tiro o atraso e essa primeira função de transferência fica sem atraso. E como eu tirei 5, se eu tiro 5 de aqui, de atraso, então vou ficar com 20. E faço o mesmo com a segunda linha, que seria a segunda saída. Lembrando que no sistema multivariável, as linhas são as saídas e as colunas são as entradas. E no full DTC, eu tiro, por força bruta, todos os atrasos, né? Nesse caso, fazendo um projeto simples de controle clássico, a gente projeta, por exemplo, 2 desacopladores, tanto para o output DTC quanto para o full DTC, e a gente testa, então, o nosso algoritmo no sistema. Para isso, vamos projetar um controlador qualquer. Neste caso, foi projetado 2 controladores PI para cada uma das saídas, e um filtro. Nesse caso, eu só projetei o filtro para a primeira saída, que é o nível do tanque, simplesmente para acelerar a rejeição de perturbação. Quando a gente aplica isso no primeiro compensador, que é o output DTC, lembrando que o output consegue predizer o comportamento da saída, a gente obtém um controle adequado. A gente vê que, por causa dos desacopladores, já não existe interação nenhuma. Quando a gente, por exemplo, modifica a saída 1, vemos que na saída 2 fica sem interação nenhuma, e quando a gente modifica a saída 2, na saída 1 não fica sem interação. E a rejeição de perturbação, o filtro consegue aqui acelerar a perturbação que entra no nível. Por outro lado, no full DTC, a gente também consegue controlar o nosso sistema, mas no caso, como a gente já não tem essa predição na saída, a gente vê também que os desacopladores têm problemas nesse sentido, e ainda que os desacopladores consigam reduzir as interações, ainda fica uma interação residual que os desacopladores não conseguem tirar, mas mesmo assim, fazer o projeto do controle do full DTC fica muito mais fácil. Mesmo que eu não consiga projetar uma dinâmica desejada, esse tipo de compensador seria muito útil no caso, por exemplo, que eu só queira ou esteja interessado em fazer uma regulação do processo e não queira atingir uma determinada especificação. Mas, muito bem, aqui a gente já viu que podemos utilizar os compensadores para controlar os sistemas com atraso, mas também na indústria é muito comum que seja utilizado um controle mais robusto, mais grande, mais complexo, como o controle preditivo baseado em modelo UMPC. A gente viu anteriormente que no preditor de Smith, a ideia essencial para poder lidar com o atraso é ter um modelo do processo, porque o modelo é quem nos vai falar como é que se comporta o processo e como é que o atraso afeta esse processo. O controle preditivo faz exatamente a mesma coisa. Como o controle preditivo tem um modelo interno do sistema, então ele consegue saber como irá se comportar o processo no futuro por causa desse modelo. Inicialmente, para quem não conhece muito do controle preditivo, vamos supor que nós temos aqui um carro e nós temos aqui no nosso controlador, esse quadrinho, temos um modelo do nosso carro. Então, o controle preditivo, o que ele vai fazer, como ele já tem um modelo, ele quer levar esse carro para a referência, que é a metade da estrada, né? Então, ele vai simular internamente aquele modelo e vai ver quais são as possíveis ações de controle, como é que ele deveria virar aquele volante para conseguir que o controle chegasse na referência. Então, ele já está fazendo uma predição. Ele rodou o modelo, fez uma predição, e ele mais ou menos calculou que virando o volante dessa forma, ele teria essa trajetória assim para finalmente lá no futuro P chegar na nossa referência. Nesse caso aí, então, o nosso controlador preditivo precisa de uma janela de predição. Essa janela diz para o controlador quanto é que ele vai olhar para o futuro para saber o comportamento dinâmico do processo que a gente tem. Beleza? E com isso, como o controle preditivo é um controle ótimo, ele internamente tem um otimizador, por isso que ele é um controle avançado. Então, esse otimizador, pegando o nosso modelo, o otimizador vai começar a rodar diferentes casos para ele tentar achar um caso que tente minimizar o erro que existe na nossa trajetória atual e a referência.
e também que tente minimizar o mínimo esforço de controle, que seria o mínimo, a mínima variação do nosso volante. Então, ele tem uma função multi-objetivo, onde no primeiro caso, ele tenta minimizar o erro entre a referência e a saída do nosso processo, e na segunda parcela da função objetivo, ele tenta minimizar o mínimo esforço de controle para eu atingir aquela referência. Assim, o otimizador o que vai fazer é rodar muitas vezes esse modelo internamente e vai buscar qual é a trajetória mais econômica, né? Então, ele vai ver que essa trajetória seria mais factível para chegar na nossa referência e vai ficar com essa trajetória. E, nesse caso, ele ficaria com essas 5 ações de controle para aplicar no nosso carro e atingir a nossa referência. Só que dessas 5 ações de controle, o nosso controlador unicamente vai aplicar a primeira ação. Então, ele vai virar o volante, né? O nosso carro vai se movimentar, ele vai jogar no lixo as outras 4 que ele calculou, aí ele avança um passo no futuro, e aí o carro se movimenta com essa única ação de controle. Ele só vai pegar essa ação de controle porque, nesse novo instante, ele vai medir dos sensores qual é a posição atual do carro e vai comparar com a predição que ele tinha anteriormente. Então, atualmente, ele já tem uma melhor estimativa porque os sensores já têm informação atualizada. Então, é por isso que ele vai jogar essas ações de controle para o lixo, porque agora, nesse novo instante, ele fará o processo novamente porque tem informações mais atualizadas e conseguiria chegar na referência de uma maneira mais ótima. Assim, ele vai rodar, vai deslocando a janela de predição para frente e vai rodando o sistema várias vezes até chegar da forma mais ótima até a nossa referência. Então, quando a gente se enfrenta com problemas que têm atraso, ele se comporta exatamente igual. Como ele já tem aquele modelo, então ele sabe que quando ele injeta uma ação de controle, ele tem que esperar um tempinho, porque ele sabe que esse processo tem um atraso. Então, ele sabe que um tempo no futuro, ele conseguirá ver a resposta do sistema e conseguirá actuar, e ele não vai se instabilizar, como acontecia no começo da apresentação que a gente montava, aquele controle PI, por exemplo. Só que aqui tem um fato importante, e é que o controle preditivo, ele depende muito desse modelo. Então, vamos supor, se a gente tem um processo qualquer, e supondo o processo tem um atraso de 5, mas no nosso modelo, nós botamos que o atraso é de 2. Então, a gente tem um erro no modelo, né? Principalmente no atraso. Ter erros no modelo, principalmente no atraso, é muito crítico, porque o atraso, ele instabiliza rapidamente o sistema. Então, se você bota um modelo errado, por exemplo, no modelo interno do controlador preditivo, ele vai instabilizar rapidamente. Então, é que aí é que vamos fazer aqui, aí que entra esse outro controlador, que ele propõe simplesmente, então, misturar 2 controladores, misturar o controlador preditivo e misturar o compensador de tempo morto. Então, aproveitar o bom que tem os 2 mundos. Nesse caso aqui, temos uma estrutura de um controlador preditivo, ele é conhecido como GPC, o Generalized Predict Control é um dos controladores mais clássicos na área de controle preditivo. Ele tem o processo que a gente quer controlar, e aqui na resposta livre, ele tem um modelo desse processo, com os quais ele, claro, irá a modelar o processo para jogar no otimizador, que a gente já viu que o otimizador vai jogar várias vezes aquele modelo até atingir aquela dinâmica mais barata. Só que, como a gente já viu, se aqui no modelo do GPC, a gente botar um erro no modelado, ou seja, botar um atraso que não é, então ele rapidamente vai instabilizar. Então, o que a gente vai fazer é trazer os conceitos do DTC, do preditor de Smith, e a gente vai inserir agora a característica do preditor de Smith filtrado, que é simplesmente inserindo agora esse novo filtro na etapa de predição, que com esse filtro eu consigo aumentar a robustez do controlador. Então, como a gente está fazendo essa junção dessas 2 estruturas, a gente chega nesse controlador DTC-GPC, novamente com o filtro consigo aumentar a robustez do meu sistema, consigo diminuir as possíveis oscilações que vão existir em caso meu modelo não seja igual ao mundo real. Na teoria, isso sempre vai acontecer, nossos modelos nunca serão totalmente iguais ao processo real. Então, sempre teremos erro de modelado e, por isso, é importante projetar controladores robustos. Esse aqui é uma estratégia robusta muito simples, tá?
claro, na teoria de controle MPC existem diversas teorias e diversas estratégias de projetar um controlador robusto, mas essa aqui é simples para ser empregadas principalmente em sistemas com atraso dominante. Vamos ver um exemplo aqui rapidamente para encerrar a nossa apresentação. Vamos supor que temos uma coluna de destilação, esse é um benchmarking da vida, é conhecido como a coluna de destilação de Wood&Berry, onde temos duas variáveis aqui. Temos como entradas, teríamos a vazão de refluxo no topo e a vazão do vapor no fundo. E a gente quer controlar, então, a composição que está no topo e a composição no fundo. Esse processo pode ser projetado como um sistema MIMO, 2x2, um sistema linear nesse caso. E a gente vê novamente que ele tem diversos atrasos diferentes em cada uma das suas funções de transferência. E a gente consegue projetar, por exemplo, um controlador MPC, nesse caso GPC, e o controlador DTC-GPC. Aqui, então, tem uma comparação desses dois. O primeiro seria o controlador GPC, para o caso nominal. O que é o caso nominal? O caso nominal é quando o nosso controlador tem exatamente o mesmo modelo da planta, ou seja, não existe nenhum erro no modelado. Então, no caso nominal, tanto o DTC, GPC, quanto o GPC funcionam igualzinhos. Então, a gente consegue ver que, por exemplo, aqui em Y1, ele se comporta totalmente igual ao GPC, que é o controle preditivo sozinho, se comporta totalmente igual com o DTC-GPC, e no mesmo, na saída número 2, se comportam totalmente igual. A única diferença vai acontecer quando a perturbação ingressar na malha de controle. E é porque já quando a perturbação que entra, agora entra a influenciar o nosso filtro robusto, nesse caso, porque a gente inicialmente está considerando que o modelo é igual à planta. Então, nesse caso, vocês veem que por causa do filtro, eu consigo acelerar a resposta da rejeição de perturbação em comparação de um GPC sozinho. Mas, o que acontece agora se nós inserimos uma incerteza, por exemplo, no atraso desse sistema? Quando a gente insere, por exemplo, uma incerteza do 10% no atraso, a gente vê que no começo o GPC começa certinho, junto com o DTC-GPC. No entanto, quando entra a segunda referência, que é por causa das interações, porque o GPC não tira as interações, como faz quando você projeta um desacoplador, aí o GPC fica totalmente instável por causa dessa incerteza. Claro, nesse caso, a gente está mantendo a sintonia, a mesma sintonia do caso nominal, está mantendo aqui. Vocês conseguiriam, claro, controlar com um GPC sozinho, mas teriam que modificar a sintonia e fazer uma sintonia mais conservadora ou fazer um projeto de controle robusto. Nesse caso aqui, mantendo a mesma sintonia, sem modificar nada, só botando 10% de incerteza, a gente vê que o DTC-GPC consegue manter tranquilamente o controle do processo e de uma forma muito simples, porque projetar, por exemplo, aquele filtro aplicando estratégias de controle clássico é muito fácil de ser implementado. Então, com isso, eu queria trazer para vocês um pouco a iniciativa das estratégias de controle que existem, principalmente para controlar processos com atraso. Estas estratégias podem ser ampliadas também para o caso não linear, e é uma forma fácil e simples de agregar ou colocar robustez, por exemplo, nos nossos controladores avançados. Muito obrigado por terem assistido e tomara que tenham gostado da apresentação. Muito obrigado, Sérgio. Excelente apresentação, cara. É assim, né? Como eu até já comentei com alguns dos meninos, né? Essa parte de controle de sistemas com atraso de transporte é uma parte que me interessa bastante, é uma parte que eu gosto bastante, então eu achei fantástica a palestra. Muito obrigado. Né? Muito obrigado, José. Para os meninos, o pessoal está elogiando aqui no chat e tal. Obrigado, Larissa. Que não conseguiram acompanhar e tal, né? Fica aí como um estímulo, né? Para a gente saber que, né, sempre tem um degrauzinho a mais, além de a gente ir galgando ali e tal, e ver que tem bastante coisa aí, né? Acalorada aí, igual o Eduardo falou, né? O pessoal ali vai chegar lá, vai ver transformar de Laplace, vai ver transformada Z, vai ver umas coisas bem bacanas. Exatamente. Sérgio, deixa eu ver aqui, o nosso aluno Piscinati perguntou, né, ele falou, né, a questão, como foi dito, o modelo é crucial, né? Normalmente, como se faz para obter esses modelos? Então, Rafael, né? Os modelos, vocês
vocês vão ver nas suas disciplinas, diversas disciplinas, claro, para a obtenção desses modelos. Uma das formas é entrar a estudar uma disciplina que se conhece como identificação de sistemas, onde você tem que ter seu processo em malha aberta, você vai aplicar sinais na entrada do seu processo. Quando você aplica um sinal, como a gente já viu, por exemplo, no processo multivariável, que a gente aplica um sinal na entrada 1, você vai ver várias reações nas diferentes saídas. Aí você vai coletar todos esses dados, aplica aquelas técnicas de identificação e você consegue obter esses modelos. No entanto, também tem disciplinas de modelagem, onde você tem que aplicar tudo o conceitual que você vê em equações diferenciais. Todas essas equações diferenciais você consegue modelar fenomenologicamente com as equações físico-químicas, se você conhece bem um processo, fenomenologicamente você consegue obter os modelos também. Então, são duas formas de obter os modelos que você eventualmente coloca no controlador preditivo ou no controlador do preditor de Smith. Show de bola, acredito que foi bem respondida aí a pergunta do nosso aluno Piscinac. Pessoal... Professor, posso só acrescentar a pergunta? Com certeza, pergunte aí, meu aluno. Tá. Sérgio, boa noite, eu sou Piscinac, e, assim, outras duas perguntinhas, assim, a respeito desse assunto. Geralmente se usam, quando você vai obter os resultados, se usam registradores, você tem algum equipamento assim que consegue condensar todas essas informações, ou é feito manualmente, né? Você avalia ali a resposta de cada sensor e anota, ou como é feito. E uma outra coisa dentre esses dois modelos, eu imagino que a obtenção das variáveis seja normalmente o mais usado, mas há algum caso onde é melhor eu usar o modelo matemático ou eu posso mesclar os dois aí para poder ter um resultado melhor? Oi, Rafael. Muito obrigado novamente pela pergunta. Inicialmente, primeiro com tua pergunta, para esse caso é necessário você ter um sistema de aquisição de dados, né? O sistema de aquisição de dados é um sistema que você vai plugar no teu computador, no caso, e ele vai capturar as respostas dos teus sensores, você vai aplicar o estímulo, ele vai capturar também o estímulo, e tudo vai ser armazenado numa base de dados no teu computador, porque fazer manualmente é muito complexo. A forma mais simples, talvez, é com um registrador você ver a resposta do sistema e utilizando técnicas de identificação, você consegue também modelar seu sistema tendo a resposta do sistema como um todo. Mas a forma mais efetiva é que você armazene toda a informação no seu computador. Em termos do modelo, geralmente na indústria é mais utilizado as técnicas de identificação, onde você modifica ou perturba as entradas e pega todos os dados no seu computador com as saídas, porque os modelos fenomenológicos tendem a ser difíceis, principalmente quando o processo é muito complexo. Você, claro, consegue pegar modelos fenomenológicos, já tem muito trabalho sobre diversos aspectos, principalmente o pessoal da engenharia química. Eu que sou dos dois mundos, eu sou formado em engenharia de controle e agora estou em engenharia química. O pessoal da engenharia química também tem essa linha de pesquisa de controle de processos. Eles são muito bons fazendo esse tipo de modelos, porque eles estudam muito essa parte de modelagem fenomenológica. E eles são bons para isso, mas realmente na prática é mais utilizado o distúrbio ao degrau. E claro, mas se existem modelos que já estão na literatura, muitas vezes são reaproveitados, principalmente para processos petroquímicos, que são muito complexos nesse quesito, né? E o problema do você perturbar as entradas, muitas vezes, é que você tem que abrir a malha de controle, ou tem que parar o processo, e muitas vezes isso não é aceitável, né, na indústria, porque você vai parar um processo que gera milhões de dólares de perda só parando o processo. Claro que também existem técnicas de identificação online, que são técnicas mais avançadas. Outra das formas que está pegando muita força hoje em dia, eu recomendo para vocês, é estudar também o machine learning, que você com machine learning consegue também gerar um modelo a partir do machine learning, e com esse modelo é muito mais fácil, pegando todo o historial de dados, você levantar um modelo do teu processo e aplicar em qualquer controlador. Eu não sei se ficou bem
a resposta. Show de bola. Sinat, se tiver mais alguma dúvida aí, pode formular. Enquanto isso, Sérgio... Foi perfeito aí, obrigado. Show de bola. Enquanto isso, Sérgio, então, tivemos pergunta aqui do Rubrisson, né? Ele falou, em relação aos distúrbios, diminuição ou rejeição deles, poderia ser implementado algum ou alguns feed-forwards, né? Então, como é que seria a relação tanto do preditor de Smith, do preditor de semente filtrado e também dos MPC com feed-forward? Quando você aplica os feed-forwards, você consegue se antecipar na dinâmica dos distúrbios. De fato, quando, por exemplo, na apresentação a gente viu o cálculo dos desacopladores para eliminar as interações. Esses desacopladores realmente são feed-forwards também, porque o exemplo mais clássico de distúrbio é um sistema multivariável, porque você aplica um distúrbio numa entrada, você espera que esse distúrbio só afeta uma saída, mas ele afeta a outra saída pela interação. Essa interação é um distúrbio. E o que faz o desacoplador é um controle feed-forward que está eliminando esse distúrbio. Você consegue acrescentar os feed-forward, claro, no teu sistema, e aí você simplesmente está ganhando no âmbito de reduzir o distúrbio que está entrando no teu processo. Você consegue tanto implementar no controlador do preditor de Smith, para que o teu distúrbio não afaste muito a tua dinâmica da tua referência, no caso, ou no controle preditivo você também consegue aumentar essa característica do feed-forward, claro, sempre quando você tenha como medir esses distúrbios e atenuar o distúrbio, principalmente para que ele não se afaste muito da referência. Maravilha, o já mandou aqui, entendido, obrigado. Sérgio, uma terceira pergunta aqui que o nosso aluno Gustavo mandou foi o seguinte, no caso de processo com atraso de tempo, o MPC atuaria em nível regulatório ou ele continuaria lá no nível acima, enviando os set points para o nível regulatório? Então, geralmente, o MPC, você pode botar no nível regulatório, mas na indústria, eles não vão investir no MPC para que ele fique no regulatório, na real. Então, sempre a nível industrial, ele sempre vai estar acima e mandando os set points para o caso do regulatório, né? Nesse caso, como o MPC é quem está controlando acima o set point, você poderia botar um controle mais conservador, talvez que não seja o controle regulatório não vai levar talvez a variável no set point, porque isso, o MPC será o encarregado de levar isso ao set point, mas pelo menos como para garantir que as variáveis fiquem, que os polos do sistema fiquem na região de estabilidade. Geralmente o regulatório é muito utilizado para estabilizar os sistemas e, claro, também, se for possível, levar alguma referência. No entanto, o MPC é quem comanda a parada toda desde lá acima, mandando os set points para o regulatório, mas vai ficar sempre acima. A nível industrial não tem jeito. Show de bola. Mais alguma pergunta aí, meninos? Se não, eu vou fazer uma aqui, ô Sérgio, né, que eu estava esperando talvez até alguns meninos fazer, mas quando você apresentou lá o preditor de Smith, né, você chegou a mostrar lá um controlador equivalente. É possível formular esse controlador equivalente como um controlador PID, por exemplo, para implementar ele facilmente, assim, num controladorzinho mais simples? Porque realmente controlador equivalente, ele tem embutido dentro o PID, por exemplo, né? Mas o controle equivalente também tem embutido o processo, o modelo do processo. Então, realmente você projeta seu PID e você tem teu modelo, só que quando você faz todo o procedimento matemático, tudo fica embutido nesse bloquinho. Mas geralmente a gente utiliza o PID, né? Porque lembra que o controlador preditivo, o preditor de Smith, tem duas etapas. Uma que é o controlador primário, que pode ser qualquer coisa, geralmente é o PID que você falou, e a parte de predição, que não pode ir fora, né? A predição é essencial, como a gente já viu, para poder prever o comportamento do sistema, porque o atraso, ele não pode ser removido de jeito nenhum do sistema. E esse modelo é que nos vai garantir, pelo menos, informar para o controlador que,
você vai aplicar uma ação de controle agora, mas tem que ficar quieto, porque só essa ação que você aplicou agora, você só vai ver daqui a 10 minutos, por exemplo. Show de bola. Senhores, mais alguma pergunta aí para o nosso palestrante? Deixa eu ver aqui. Aproveitar para registrar a presença aí do professor Arthur, aí nosso coordenador de curso. Não sei se o professor Arthur hoje está com o microfone funcionando aí para poder fazer uma manifestação. Registrar também Hoje estou aqui no notebook. Estava aqui assistindo a apresentação. Infelizmente, em relação a esse conteúdo específico, né, não é tão o meu domínio, mas eu estava aqui mais de curioso mesmo, mas parabenizo o Sérgio, que ministrou a palestra, que tenho certeza que o tema foi muito bem explanado e esse tema foi escolhido, acredito que tem uma relevância, uma importância, né, pela experiência que o Sérgio tem, né, e principalmente no canal dele, que tem lá milhares de visualizações, e ele domina bastante conteúdo, né, e assim, acredito que é uma grande honra para nós, principalmente para quem é mais específico da área de controle, né, ter uma palestra com o Sérgio, devido a todo o conhecimento aí, o embasamento teórico que ele consegue passar mais ou menos de uma forma simples, né, e acredito que isso é muito importante mesmo. Eu gostaria de ter um pouco mais de informações, né, referente a essa parte específica do controle, por causa que eu dou alguns pitacos ali, né, vamos dizer assim, e geralmente eu sou focado mais em algumas outras áreas, né, e também acredito que a palestra deu para dar uma visão geral, principalmente para os alunos ali que estão ingressando, né, em relação à atuação mais específica da área do controle, né, que muitas das vezes o pessoal fica se perguntando, não, onde que eu vou aplicar isso, como que eu vou fazer isso, para que serve isso. Então, acredito que com a palestra do Sérgio deu uma explicação muito boa, um embasamento excelente. E agradecer também ao professor José Diogo por ter contatado o Sérgio, né, e também a experiência do professor José Diogo aí, referente a essa área do controle, né, ele é das nossas referências aqui no Instituto, então, excelente. E muito obrigado. Parabenizar realmente, Sérgio, muito boa mesmo. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado pelas palavras. Aí botei no chat o canal. Realmente, quando a gente começa o curso, a gente vê muito conteúdo e só as coisas de controle a gente vê mais lá na metade do curso. E às vezes, realmente, eu que interatuo, eu levo 5 anos com o canal e com o site e muitos alunos têm sempre essa dúvida, né? Por exemplo, não conseguem relacionar o que a gente vê tanto nas nossas carreiras, não conseguem relacionar isso como é aplicado na vida real. Então, eu acho importante, por exemplo, esses espaços virtuais, pelo menos como um apoio para mostrar, sei lá, de uma forma mais detalhada o que, por exemplo, o que é uma função de transferência. Muitas vezes o aluno nem sabe o que é uma função de transferência, só sabe que são, sei lá, uma expressão numérica, uma expressão algébrica, mas não sabe que uma função de transferência é algo tão simples, mas tão poderoso que consegue me dizer como se comporta o sistema no papel, matematicamente. Então, com a função de transferência, eu sei como se comporta aquele sistema e com base nesse comportamento eu consigo fazer projetos, por exemplo, dos meus controladores ou projetos de qualquer outra coisa que eu preciso fazer no meu sistema. Então, muito obrigado também pela oportunidade, né, de participar aqui com vocês na palestra de controle a todo lugar aqui. Isso aí, maravilha. Registrar também a participação aí do professor Denis Munhoz, aí, desde lá da Colômbia, fazendo uma participação internacional aí na nossa. Oi, boa noite para todos. Quando você perguntou para o Sérgio, eu estava curioso, queria saber o que estava fazendo você, faz tempo não falava com ele. Ele falou que ele tinha um projeto lá para fazer umas apresentações de controle, que tinha interesse em falar com o Sérgio, e tinha certeza de que o Sérgio ia participar. A verdade, o Sérgio é um referente muito importante, ele é um colega meu faz muito tempo, e
ele tem bastante conhecimento da parte de controle. A gente faz coisas juntos, às vezes, falamos do canal. Ele tem várias coisas importantes. Eu sigo também ele, eu assisto às aulas dele para lembrar algumas coisas que a gente esquece. A verdade, ele dá uma aprofundada muito importante na literatura e explica muito bem a parte de controle. Eu acho que, apesar de que o canal está em espanhol, acho que as pessoas lá do Brasil também conseguem entender um pouco, mas com legendas, alguma coisa, conseguem um apoio. Mas muito obrigado, você, pela invitação, o Sérgio pela palestra e todos os participantes ali da palestra para que sigam a Sérgio e entrem neste mundo de controle. A verdade, é uma parte muito importante. Eu trabalho também aqui na universidade, na área de controle, mas mais adelante a gente também tem pensado fazer assim, esse tipo de seminários e coisas assim, e com certeza a gente vai ter a Sérgio ali ocupado para participar. Valeu, Denis. E assim, por exemplo, o canal é em espanhol, mas, cara, tipo, eu recebo muito comentário dos colegas brasileiros, muito, porque realmente eu falo muito devagar, sei lá, quando eu falo espanhol, aliás, quando eu começo os vídeos, sempre falo para todo mundo, aumente a velocidade do vídeo, porque eu falo muito devagar, mas todo mundo consegue acompanhar. Eu estou começando um canal em português, só que é muito difícil fazer vídeos 2 vezes, mas aos pouquinhos estou botando conteúdo no meu canal em português, lá no meu canal principal está o link para o canal em português, mas esse está começando aos poucos, né? Quando eu consigo fazer a gravação 2 vezes da temática, do tópico. Mas não sei se o sotaque incomodou, deu para acompanhar tudo certinho. Acredito que deu para acompanhar muito bem. Eu reitero a recomendação para os meninos, quem não é inscrito no canal do Sérgio, faça a inscrição, que lá tem bastante coisa. Não só de teoria de controle, também tem uma parte lá de eletrônica bem bacana, o pessoal que gosta da eletrônicazinha, né? Pessoal, nosso aluno Gustavo aí, que está começando a se aventurar aí pelo MPC, lá tem uns vídeos de MPC muito bacana, então vale a pena dar uma conferida lá. Quem não se inscreveu no canal, já aproveita e já faz isso aí, beleza, pessoal? Deixa eu ver, o pessoal está elogiando aqui a palestra, aqui nos comentários, palestra incrível, muito obrigado. Agora é aproveitar, espera ver os vídeos do canal. É isso aí, Jordano. Parabéns ao IFRO, e que vem outros mesmo gabarito, show, valeu. Bom, a gente aprende controle em espanhol tudo junto, é isso aí. Então, senhores, acredito que não temos mais manifestações aí dos ouvintes, né? Então, acredito que nesse momento aí, podemos partir para a finalização. Professor Arthur, quer fazer mais uma fala aí para agradecer em nome da coordenação o Sérgio pela presença? Bem, agradecemos a todos, principalmente ao Sérgio, né, por essa apresentação maravilhosa, como já explanado por todos, né. Se tiver a possibilidade, né, e conforme a agenda do Sérgio, para futuramente ministrar em mais alguns encontros virtuais, né, então, se tiver essa possibilidade, até mesmo do professor Denis, né, se não me engano, também para nos auxiliar aí, referente a palestras na área do controle, né, ficaremos bem agradecidos, e acredito que é importante nós mantermos esse link e fazer essa aproximação, né, e estreitar os trabalhos aí, como até para visitas futuras, né, acredito que seja muito importante. Então, a gente deixa aí portas abertas aos senhores, principalmente, e agradecer durante essa semana, né, a organização do evento pelo José Diogo e pela Lígia também, que esteve à frente ali, auxiliando na toda a parte da documentação e tudo mais. Realmente, para os alunos que não participaram, perderam aí um excelente conteúdo durante essa semana. Eu não pude participar todos os dias, mas os dias que eu consegui, eu estava aqui presente, e só agradecer mesmo, principalmente ao José Diogo mais uma vez, e aos alunos. A gente espera que compartilhem lá no grupo, né, mostrem a importância para os demais alunos,
e porque, assim, são eventos excelentes e, infelizmente, às vezes a participação deixa a desejar, né? Então, conforme a gente vai comentando e mostrando a nossa experiência, a gente, para os próximos eventos, conseguimos um público muito maior e será muito melhor em termos de efetivação das perguntas, terão mais dúvidas e poder contribuir muito mais ainda, principalmente como palestrante, né? Que muitas das vezes o palestrante ele espera ao final da palestra ali várias dúvidas, né? Para ele poder ali dar um embasamento melhor no que foi explanado. Então, é isso aí. Agradeço a todos. Qualquer coisa, podem pesquisar aí, pode procurar o professor José Diogo, principalmente, a professora Lígia também, e o que precisarem de mim, podem contar comigo. Maravilha, professor Arthur. Então, encaminhando-nos para o final do evento, pessoal. Então, gostaria de agradecer a todos os meninos aí, a nossa audiência aí que esteve aí nessa semana prestigiando esse evento aí, né? O evento foi pensado aí pela coordenação para poder trazer, né, nesse momento de pandemia, uma experiência diferente, né? Podemos, assim, ter uma coisa assim para trazer uma motivação pessoal, né? Eu acredito que, em certa medida, isso a gente conseguiu atender esse objetivo, né? Trouxemos aí várias palestras bacanas, né? Hoje, coroado aí com a palestra do Sérgio, assim, para fechar com chave de ouro a semana, né? Então, agradeço a presença de todos, desejo a todos, então, uma excelente noite e um bom final de semana, pessoal. Mais uma vez, obrigado e boa noite. E mentira, não foi pensado pela coordenação, não, foi pensado pelo José Diogo mesmo, ele que tem aí os créditos da semana, beleza, galera? E é isso, meu amigo, aqui eu só abro as cortinas. Obrigado, gente, obrigado pelo convite. Tchau. Tchau, tchau a todos, obrigado, Sérgio, mais uma vez. Muito obrigado.